Então, turma do terceiro ano, começando aqui a aula. Eu estou aqui acompanhado da dona Laís dos Santos, do terceiro ano M04. Então, a gente vai trabalhar hoje, Laís, essa apostila nova que saiu hoje, né? Falando sobre como é que você faz a nomenclatura dos alcanos ramificados. A gente já tinha visto antes que você faz a nomenclatura dos alcanos quando eles não têm ramificação, apenas usando os prefixos, né? Prefixos, deixa eu ver aqui o que está faltando aqui para não ficar faltando nada, para depois não estar procurando. Aqui, isso aqui, para não dar problema. Então a gente tinha visto antes que para você fazer a nomenclatura de um determinado alcano, se ele não for ramificado, você vai usar os prefixos, né? Então eu tenho as nomenclaturas sempre assim, ó. A gente tem o prefixo, a gente tem no meio o intermediário, e depois a gente tem o sufixo. Aí fica uma bagunça aqui, apaga tudo. Acho que tem alguém pedindo para entrar aí, deixa eu ver quem é aqui. Pronto. Quem foi que entrou agora? Amanda. Amanda, se você tiver a sua conta do Estado, configure ela dentro do Google Meet. É só você trocar, certo? Para a conta pessoal para a conta do Estado. É melhor dessa forma. Então, para a gente fazer a nomenclatura de alcanos não ramificados, veja, a gente utiliza um prefixo. Aí, depois do prefixo, a gente tem um intermediário com i aqui, e depois a gente tem um sufixo. O prefixo é o que vem antes, o intermediário é o que vem no meio, e o que vem depois é o que a gente chama de sufixo. Então vamos colocar aqui um propano, certo? Aqui, próprio. Por quê, professor? Porque ele tem 3 carbonos. E o prefixo para 3 carbonos é próprio, e a gente viu isso na última aula. O intermediário que a gente vai usar é o AN, que é para todos que são alcanos, né, que tem apenas ligações simples aqui. E o sufixo é o O, porque ele é um hidrocarboneto, ele tem apenas carbono e hidrogênio. Foi isso basicamente que a gente viu na quinzena passada, certo, professor? Não consegui acessar o Google Meet pela conta institucional, certo? Então, é só porque você precisa trocar o e-mail, entendeu? O e-mail para a conta institucional. Não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas você pode fazer um print do erro e mandar no meu privado para a gente ver o que aconteceu, certo? Então vamos lá. Dessa vez a gente não vai trabalhar apenas com os alcanos sem ramificação, de cadeia normal, né? E aí a gente vai começar a entender qual é a diferença desse alcano com ramificação e sem ramificação. A diferença é basicamente essa. Ó, veja, quando você tem um alcano não ramificado, a cadeia principal é o próprio alcano. Aqui é a cadeia principal dele. Já nesse caso aqui, você tem a cadeia principal, que é a sequência mais longa de carbonos, e o que não está na cadeia principal é o que a gente chama de ramificação, certo? Eu vou fazer aqui um outro exemplo de alcano ramificado para a gente selecionar a cadeia principal. Isso é uma coisa que você tem que aprender, você tem que estar acostumado a fazer a seleção da cadeia principal. Gente, se tiver algum problema com áudio ou com vídeo, me avisem, viu? Certo? Então, para você fazer a seleção, você vai escolher aqui a sequência mais longa. E nem sempre a sequência mais longa ela está assim na linha, de forma linear. Às vezes ela está angulada, está formando um ângulo, entendeu? Então, nesse caso aqui, se eu pegasse essa sequência, teria 4. Mas se eu pegar esta sequência daqui, ó, vai ter 5 carbonos, né? Aqui tem 2 para baixo e mais 3 aqui em cima, então são 5. Então, neste caso, a minha ramificação é o que está fora dessa cadeia. A minha cadeia ela tá angulada, tá escrita de uma forma que não é em linha, né? Então, dessa maneira, é a sequência mais longa de carbonos, mas ela ficou desse jeito, ficou esquisita. Então, o que está por fora aqui é o que a gente chama de ramificação, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui mais um outro carbono. Observe que eu não estou sinalizando aqui as 4 ligações que seriam com hidrogênio, certo? Que é para ficar mais rápido de fazer as coisas, né? Então, do jeito que eu fiz aqui,
Veja, eu coloquei mais um carbono aqui, né? Aí você pode achar que você teria uma outra opção, né? Uma outra opção de cadeia aqui, né? Mas não, veja que eu tenho dois para cá e tenho dois aqui para baixo também. Então eu poderia simplesmente trocar, certo? Essa cadeia vindo aqui para baixo, dessa forma aqui, por uma cadeia vindo até aqui, porque seria a mesma coisa, né? Porque aqui são dois aqui para baixo. Então tanto faz. Então só para continuar aqui com a lógica que eu estou usando, eu vou apagar isso aqui, que ela ficou meio esquisitinha, só porque tá assim, né? E aí, apaga aqui também. Dá vontade de apagar logo tudo. E aí eu vou trocar por isso daqui. É a mesma coisa. Então, essa daqui passa a ser a ramificação. Na situação anterior, a ramificação era aquelas duas de lá, né? Então, essa cadeia principal, você dá o nome dela igualzinho você fez antes, na anterior. Então, você conta os carbonos, né? Mas aí a gente vai seguir aqui, né, o texto todo e vamos falar das ramificações, certo? Veja bem, as ramificações, tem uma tabelinha aqui com as principais ramificações, ó. Veja aqui embaixo, né? Quando você tem uma ramificação que é derivada do metano, e aí veja só, não adianta você assistir essa aula sem você ter o conhecimento da aula anterior. Olha, esse aqui é o metano, esse daqui é o etano, esse aqui é o propano e esse daqui é o butano, certo? São compostos, né, orgânicos, são todos alcanos, e quando essas ramificações são derivações desses aqui, você vai tirar o ano do final. Então, no caso, eu tenho metano. Você tira esse ano daqui no final e coloca il ou então ila, se você preferir, no final. Então, o metano vira metil, certo? Ou metila. O etano vira etil ou etila. O propano vira propil ou propila, e aí você tem essas variações aqui do normal, propil, a nomenclatura mais antiga, né? E você tem o butil ou butila, né? Que seria butano, então passa a ser butil ou butila. Veja que isso vai ficar mais confortável se você fez bem a quinzena anterior, né? Que é onde a gente fala da nomenclatura desses compostos aqui que são alcanos não ramificados, entendeu? E lá tem uma tabelinha com esses prefixos: met para 1 carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos e but para 4 carbonos. Aí segue, né? Pente, hexa, hepta, nona, dec, undec, dodec, e aí vai, certo? Para a quantidade de carbono. Esse mesmo conhecimento a gente vai utilizar para dar o nome desses compostos que são ramificados. Então, agora a gente vai passar aqui para a segunda página. Cadê você? Segunda página. E o negócio fechou. Já deu pau de novo. Eu tô ruim de sistema. Mas se fechou, isso é o de menos, né? Eu posso abrir de novo. Aqui. O ruim é quando trava tudo e que você não consegue fazer mais nada, né? Então, tá aqui, certo? Então você vai seguir essas regrinhas daqui, certo? Eu vou pegar cada um deles e vou explicar a minha maneira, porque aí eu não preciso estar repetindo a maneira que o livro fez, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo tudo, né? Não tem nada faltando não, né? Então eu tenho aqui, além daquelas ramificações que ele mostrou, o metil, o etil, o propil, o butil, certo? Tem esses aqui também, ó, veja. Então isso aqui pode ser usado como uma ramificação, pode aparecer como uma ramificação também, que é o isopropil. Esse daqui é o isobutil, esse é o terc ou sec. Não, esse aqui é o sec butil e esse aqui é o terc butil, né? Então você tem como exemplo esse camarada aqui, que tem a cadeia principal com 3. Portanto, essa cadeia principal vai receber o nome de prop, né? Prop o quê? Vamos pegar aqui. Desse jeito. Vamos botar aqui mais no meio. Ó, porque são 3. Vamos selecionar aqui a cadeia principal, que é a sequência mais longa. Então, 3 carbonos, então são prop. Só tem ligação simples, alcano, então fica com um A no meio. E aí só tem carbono e hidrogênio, então termina com O, que é hidrocarboneto, certo? O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que dizer
essa daqui, essa ramificação que ficou fora da cadeia, né? E que ramificação é essa? Como trata-se de um carbono apenas, é uma ramificação metil, certo? Então o nome desse composto é metilpropano, certo? Vai ficar sendo o nome dele. Sim, professor, mas aí por que eu não preciso numerar e nos outros eu numerei? Porque não existe uma outra opção de posicionamento para esse grupo metil, certo? Professor, explique direito. Não existe outro lugar que você possa botar esse CH3 que ele continue sendo metil. Aonde eu poria ele? Aonde ele poderia aparecer? Não é eu colocar, é onde ele poderia aparecer. Ele poderia aparecer nesse carbono ou nesse carbono, não é? Mas aí, se eu escolhesse esse carbono para botar esse CH3 aqui, o que era que ia acontecer? Ele não seria mais um propano. Professor, o que é que ele seria? Ele seria um butano. Por que, professor, ele seria um butano? Observe que o prefixo para 4 carbonos, e agora a cadeia principal não é mais essa, agora ela passa a ser essa daqui, ó, uma cadeia mais longa de 4 carbonos, certo? Então, por isso que o metilpropano não precisa de você dizer a posição do radical metil, né? Professor, não estou sabendo não desse negócio de posição que você está falando. Pronto, você não sabe desse negócio de posição. Vamos saber agora por que a posição ela é importante. Agora tem aqui no segundo exemplo, né, uma cadeia aqui, ó, veja, com 7 carbonos. Tá vendo? Vamos lá, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu tenho um radical metil, uma ramificação metil, aqui nesse carbono, né? Pronto, tá aí. Porque enquanto que na situação anterior não tinha uma outra posição possível para um radical metil, eu botava no carbono do começo ou no carbono do final, aqui, ó, ou eu botava ele aqui, ou eu botava ele aqui, né? E o que isso significa? Significa que ele não seria mais um propano, ele seria um butano. Então aí não faria sentido a gente trocar isso de lugar, né? Então não precisa a gente dizer a posição desse metil, mas nesse caso aqui precisa. Por que precisa, professor? Porque esse metil aqui, ele poderia estar em qualquer um desses outros carbonos, quer dizer, não em todos eles, né? Mas ele poderia estar, vamos riscar aqui em preto, né? Ele poderia estar aqui e ele poderia estar aqui, certo, professor? E por que não aqui e aqui? Porque se você trocar de lugar, você vai ver que é a mesma coisa. Essa posição, certo? É a mesma coisa dessa posição. Pera aí, deixa eu apagar aqui o do meio. Esse do meio aqui, certo? Poderia estar ali também, né? Mas vamos lá, olha, essa posição daqui, essa posição e essa posição são essas mesmas posições. É só você pegar, olha aqui o vídeo, olha para a câmera, aqui, que você não vai ver, você que está no Meet aí não vai ver, mas depois no vídeo você vai ver. Se você pegar ele e fizer assim, e inverter, né? Certo? Vai dar no mesmo. Aí a gente chega à conclusão de que tanto esse primeiro e esse segundo, como esse sexto, que esse quinto e esse sétimo, né? Tanto esse daqui quanto esse daqui são a mesma coisa que esse e que esse, entendeu? Então eu tenho ainda uma terceira posição que é essa, certo? Aí, professor, no final das contas, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que dizer qual é a posição que a metila está, porque eu tenho outros o quê? Eu tenho outros 3 compostos que são parecidos com esse daqui, né? Que vai ter esse radical metil em outras 2 posições diferentes da minha, da que eu tenho agora. Então, vamos botar ele de volta aqui, mas vamos deixar assim preto mesmo, né? Para ficar destacado. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos numerar a cadeia. Como é que a gente vai numerar a cadeia, professor? A gente vai numerar a partir da extremidade que é mais próxima à ramificação. A extremidade mais próxima da ramificação é esta, é ali que a gente vai botar o carbono 1, ou esta. A extremidade mais próxima é essa aqui. Então esse aqui vai ser o carbono 1. Esse aqui vai ser o carbono 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, esse vai ser o 6 e aquele carbono ali vai ser o carbono 7. Cuidado para você, eu preciso chamar a atenção sempre que não estão representados todos os hidrogênios. E é errado você fazer uma estrutura e não representar. Aqui eles estão todos representados. Ah, professor, mas por que você está fazendo assim? É para ficar mais fácil, certo? Então, dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o nome desse composto. Eu já sei que aqui tem 7 carbonos,
O prefixo para 7 carbonos é ept, certo? Ele só tem ligação simples, então é um alcano. E ele só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto, termina com O. Como eu tenho aqui um grupo metil, aqui eu vou botar esse grupo metil aqui na frente e vou dizer a posição dele. Qual é a posição dele? Carbono 2. 2 metil, certo? É essa a posição dele. Professor, e se eu tivesse feito diferente aqui a numeração da cadeia? Se você tivesse feito a numeração da cadeia diferente desta, certo? Veja só, aqui sendo o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, esse daqui o 6 e esse o 7, o nome dele seria 6-metil heptano. E qual é a regra? A regra é que esse número daqui seja o menor possível. Sempre. Ou esse número, que é o caso um metil só, é o menor possível, ou então a soma dos números é a menor soma possível, certo? Eu estou descentralizado, certo? Então é isso, você vai escolher sempre a extremidade mais próxima das ramificações, que vai lhe dar o número do radical menor, 2 é menor do que 6, ou então a somatória menor, certo? Se você tivesse 2 metil, né? Vamos supor como, professor? Como é que a gente vai supor? Vamos supor assim. Aqui eu já estou falando já de uma coisa mais adiante. Vamos supor que eu tivesse mais um grupo metil. E esse metil fosse aqui, no carbono 3. Ó, assim. Vamos apagar aqui. Apagar isso aqui. E agora ficou um negócio todo colorido, né? Vamos supor que eu tivesse esse metil aqui. Tá, um no carbono 2 e outro no carbono 3. Numerando a partir desse carbono, eu teria, veja só, preste atenção, 2. Os números são separados por vírgula, 3 do outro. E agora eu vou dizer o que, professor? Eu vou dizer que são 2. Ó, esse di é de 2, certo? Dimetil. Dimetil o quê? A cadeia principal é a mesma. Ó, dimetil heptano, né? Pronto, terminei. E se fosse o contrário, professor? Se fosse o contrário, esse carbono seria o 5 e esse daqui seria o 6. Então seria, veja, 5,6 traço 2 metil, né? Porque o di ali quer dizer 2 metil, heptano, certo? Tem alguém aí com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Alguém com o microfone aberto? Ó, Rafael. Fechei. Bem-vindo, Rafael. Fechei o seu microfone aí, certo? Então, aí eu tenho essas duas situações. Se você numerar a partir dessa extremidade, você tem o certo. Se você numerar a partir dessa extremidade, você tem o errado. Professor, e a soma? Observe que 2 mais 3 vai dar 5, enquanto que 6 mais 5 vai dar 11. Então, ou você olha pelos números menores, ou você olha pela soma se você tiver mais de um radical. Pronto, terminei essa parte. Vamos passar para o próximo e daqui a pouco, se der tempo, eu abro para vocês fazerem pergunta. Vão anotando aí por enquanto, viu? Então, tratamos disso. O que é que vai acontecer agora? Se eu clicar aqui e selecionar o outro, ele vai fechar. Quer ver como isso vai acontecer? Como é que eu posso fazer isso sem que ele feche? Eu falei disso daqui, eu falei disso daqui, fechou, tá vendo? Então nesse caso eu vou usar outro. O negócio fechou, abre PDF na onde? Aqui. Alagoas, terceiro ano. Apresentações alcanos ramificados. Bom, esse aqui não vai não fechar. Então já expliquei tudo isso aqui, né? Correto ali. Agora falta fazer isso aqui. Vamos dar uma abertura nele aqui. Será que eu consigo botar para o lado? Não, vou ter que fazer assim. Então eu já expliquei, veja. Esse daqui eu vou agora passar a explicar diretamente no texto aqui, certo? Esse daqui, ele citou como exemplo também com 2. Certo?
Então, o errado, veja, é 3-metil, 4-metil heptano. Ele está falando de quê? Ele está falando da regra onde você precisa separar os números para deixar esse nome pequeno, né? Então, ao invés de você fazer 3-metil, que é esse metil daqui, e depois você botar 4-metil, que é esse metil daqui, né? Com a posição dele, carbono 4, e aqui 3, porque a posição dele é carbono 3, né? Você vai fazer da seguinte forma. Olha, você faz 3, que é a posição 3, vírgula 4, que é a posição 4. E o que tem no 3 e 4? Tem 2. 2 o que, professor? 2-metil. Sim, e o nome da cadeia principal é heptano, certo? Eu já falei, acabei de falar isso aqui, e aí eu não vou me ater de novo, né? Ele fala aqui no texto sobre o uso desses prefixos di, tri, certo? E agora a gente vai tratar de quê? A gente vai tratar aqui da questão de quando você tem radicais diferentes. A lógica é igualzinha, certo? É igualzinha. Então você tem aqui, se você colocar a numeração nesse sentido, né? Aqui seria, esse carbono daqui seria o quê? Seria o 4 também, mas esse seria o 5. Esse daqui seria o 5. Então, ao invés de 4 e 5, a gente vai usar 3 e 4, numerando nesse sentido. Numerando quem, professor? Numerando a cadeia, certo? A gente vai numerar a cadeia nesse sentido aqui da esquerda para a direita, né? Isso não quer dizer que vai ser sempre dessa forma, viu? Então, numerando a cadeia, eu vou ter 7 carbonos. Como é que eu faço, professor? Eu vou escrever aqui o nome do prefixo. São 7 carbonos. Só tem ligação simples, então ele é um alcano. Só tem carbono e hidrogênio, então ele é um heptano. Ele termina com O, certo? E eu tenho quais outras ramificações aqui? Eu tenho uma ramificação com 2 carbonos e eu tenho uma ramificação com 1 carbono. Com 1 carbono você já sabe que é o metil, né? E o 2 é o etil. Então eu faço assim, ó. Eu saio dizendo o nome deles. Esse aqui é um etil, né? E esse daqui é um metil. Na ordem alfabética, o O, o E aparece antes. Então, eu vou colocar aqui, ó, etil, certo? E o metil eu vou botar depois, ó. Vou botar aqui, metil. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Não dá para eu usar os prefixos di, tri, tetra. Não dá. Por quê, professor? Porque eu não posso usar um prefixo di e depois botar etil, metil. Porque, como você viu, eles são diferentes, né? Como eles são 2 diferentes, eu vou colocar separado. Aí nessa forma aqui eu tenho que botar separadinho, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Qual é a posição do etil? A posição do etil é 4, carbono 4. Ele está aqui, ó. Olha ele aqui, certo? Qual é a posição do metil? A posição do metil é carbono 3, né? Está aqui. Então, como é o nome desse composto, professor? 4 etil, 3 metil, heptano. Pronto, passou. Nem doeu, né? E aí eu tenho aqui a questão das cadeias. A cadeia, como eu já falei, a cadeia carbônica é aquela cadeia que é mais longa, né? É a sequência mais longa de carbonos. Pode ser que essa cadeia seja uma cadeia heterogênea, tem um outro átomo diferente de carbono no meio, né? Aí aquela classificação que você já viu nas aulas anteriores de ser uma cadeia heterogênea ou uma cadeia homogênea, mas de qualquer forma tem que ser a sequência mais longa. Então, aí esse cara aqui, ele fez a numeração da cadeia a partir daqui, ó. Certo? De 1 a 6. Fez certo a numeração, porque tem que ser a extremidade mais próxima do radical. O que foi que ele errou? Ele errou que essa não é a sequência mais longa de carbonos. A sequência mais longa de carbonos é incluindo esse grupo daqui, esse grupo de baixo. Então, dessa forma aqui, dessa maneira. Por quê, professor? Porque dessa forma a minha sequência de carbono vai ficar com 7 e não com 6 como era antes, né? E aí desta maneira, né, esse metil aqui, esse CH3 que estava aqui antes como fazendo parte da cadeia, ele passa a ser uma ramificação. Ramificação o que, professor? Ramificação metil, né? E a numeração, ela parte a partir dessa extremidade aqui que é mais próxima desta ramificação. E aí então eu vou ter, ó, no carbono 3, eu tenho um grupo metil numa cadeia de heptano, uma cadeia principal de heptano, porque são 7 carbonos. Então essa aqui é a forma correta, né? E aí, na eventualidade, nós temos 2 ou mais cadeias de mesmo comprimento. Quando você tem 2 ou mais cadeias de mesmo comprimento, observe que esta cadeia tem 6 carbonos e essa outra opção de cadeia aqui também tem 6 carbonos, certo?
o que é que você vai escolher? Você vai escolher aquela que tem um número maior de ramificações. Como assim, professor? Quando você fez a seleção dessa cadeia, você tem que fazer de novo para você verificar. Você tem essa ramificação aqui, que é um grupo iso. O que é iso, professor? Porque ela está anexada à cadeia pelo meio. Eu tenho um de um lado e outro do outro. Então aqui, essa ramificação se chama isopropil, certo? Observe que você tem aqui só uma ramificação, embora ela seja bem grande, né? Como ela é bem grande, isso não quer dizer que ela seja mais de uma, ela é apenas uma, né? Mas no caso da segunda seleção aqui, observe que ele selecionou de uma maneira que ele teve os mesmos 6 carbonos na cadeia. Então são opções de cadeia que você teria, uma certa e outra errada, onde você tem o mesmo número de carbonos nessa cadeia principal, né? Mas no segundo caso você tem 2 radicais. Radical e ramificação é a mesma coisa, viu? Lembra desse radical de 3 carbonos? Agora, nessa opção, ele ficou espalhado em 2 radicais, sendo um radical metil e outro radical etil. Então, esse radical com 2 recebe o prefixo et e final de alquil, né? Esse aqui recebe o prefixo met e o final io, que é de alquil, certo? Pronto, aí corretamente você vai fazer a numeração da cadeia a partir deste carbono, esse aqui sendo o carbono 6. E aí o que é que a gente tem? A gente tem na posição 3 o grupo etil, que é esse, no carbono 3. Na posição 2 o grupo metil, que é esse daqui, esse metil daqui, dentro de uma cadeia hexano, com 6 carbonos, né? Hex com 6 carbonos, mais o intermediário an, porque só tem ligação simples, mais a terminação o, porque é hidrocarboneto. Eu acho que essa aula já está boa para não ficar muito longa, né? Deixa eu ver o que ele vai ter mais aqui. Pronto, só falta isso aqui, né? Veja só, geralmente não é comum, né? Mas às vezes a ramificação, às vezes a cadeia ela vem escrita com um ângulo, né? Como, por exemplo, se fosse isso aqui, dessa forma, né? A cadeia. Mas essa não seria a cadeia correta. Vixe, que negócio feio, né? Troço feio. Essa daqui não seria a cadeia correta, né? Ele está dizendo que às vezes você pode escrever a cadeia assim, desse jeito, né? Assim angulada, né? Dessa forma aqui, desse jeito. Mas aí, isso não é como pode acontecer, isso não quer dizer que esteja errado, entendeu? O que faz dessa cadeia ser errada é o fato de você ter apenas uma ramificação aqui. Seria essa, né? Então, professor, se ela não estiver errada nesses outros aspectos, ela pode ser assim, angulada dessa forma, como se fosse uma trave de futebol? Pode, se isso não tivesse errado, né? Porque se eu fizesse daquele jeito, eu teria apenas uma ramificação. A propósito, essa estrutura aqui é a mesma anterior, certo? Essa mesma aqui, certo? Só que escrita de forma angular, né? De forma linear. Veja só, ó, vamos lá, vamos tentar entender aqui o que tem para entender, para comparar. Essa cadeia e essa são as mesmas, certo? Elas são as mesmas. A diferença é que aqui embaixo ele escreveu de forma linear, na linha, ó, assim, ó, na linha. Repare que os grupos são o mesmo, ó, grupo metil no carbono 2, olha ele aqui, ó, no carbono 2, tá vendo? E grupo etil no carbono 3, olha ele aqui, ó. Então, a única coisa que eu fiz foi escrever de uma forma mais fácil de enxergar. Professor, mas essa molécula dessa substância aí, ela é desse jeito? De jeito nenhum, gente. Isso é uma representação estrutural. Isso aí está no nível das representações. A química tem níveis, né? Nível microscópico, macroscópico e o nível das representações. Aqui a gente está tratando do nível das representações. Isso não tem nada a ver com a molécula. Ela não é desse jeito. Mas para a gente entender e estudar, é necessário que a gente arrume esquemas, formas de representar que nos permita entender e também a ensinar, certo? Então essa daqui está correta, corresponde a essa de cima, certo? Mas não quer dizer que essa de cima esteja errada. Ela também está correta. Ela só não está escrita do jeito melhor, né? Isso está dentro daquela questão, por exemplo, eu não preciso representar os carbonos ou os hidrogênios, né? Nem sempre eu vou precisar representar. Do mesmo jeito que aqui
e cada um desses carbonos aqui, ele não está representando as ligações. Ó. Por exemplo, esse daqui, esse seria assim, ó, desse jeito. Ó. Então, essa opção de escrever de forma linear a cadeia ou angulada, ela está dentro da dimensão das representações da química. Não é necessariamente errado, mas não é o mais fácil de você perceber, de você olhar e ler, né? Então vamos dar o nome disso aqui. Vamos dar o nome disso aqui, vai ser a última coisa que a gente vai fazer hoje, porque já está longo o vídeo, né? Vocês inclusive já acabou a aula, né? 11h50 certinho, vamos dar o nome dela, né? Professor, como é que eu faço para dar o nome? Bom, primeiro você numera, né? A partir de que? Divide ela no meio aqui, ó. Então a extremidade mais próxima das ramificações é essa, por isso que ele numerou daqui. Então são 6 carbonos. E aí? São 6. Então, prefixo ex, como trata-se de alcano, ligação simples apenas, a gente coloca um intermediário an e o final o, porque é hidrocarboneto. É sempre o final que está valendo, né? E aqui eu vou colocar o nome dos meus das minhas duas ramificações, dos meus 2 radicais, né? Esse radical é um radical etil, porque tem 2 carbonos, prefixo et, e final io, por causa de alquil, porque é um radical alquil, né? Esse daqui começa com met, porque é um carbono, e termina com io, porque é um radical alquil, certo? Agora eu vou colocar em ordem alfabética. Então eu começo com o etil, comecei com etil e termino com o metil, certo? Agora eu vou dizer as posições de cada um deles. Ó, separa aqui com traço, né? O etil está no carbono 3 etil, enquanto que o metil está no carbono 2. Então o nome dele é esse daí, 3 etil, 2 metil hexano. Não sei se a gente já fez um igual aqui. Fizemos com epitano aqui, né? Não, fizemos ali diferente com epitano, né? Deixa eu ver aqui se o professor está certo. Aqui o professor está de acordo com o livro, né? Aqui metilhexano. Eu não ligo muito para algumas diferenças, entendeu? Porque a IUPAC, ela molda isso, né? E às vezes você não teve tempo de se atualizar. O professor às vezes não teve o tempo necessário para ler um artigo científico lá da IUPAC dizendo por que mudou, né? Então pode ser que de repente alguma coisa aqui esteja desatualizada, mas isso não importa. A lógica é o que importa, certo? Então aqui você vai responder isso. E eu estou tendo que dizer isso sempre, certo? Nos vídeos. Essas atividades não são para mandar para o professor, viu? Você responde no seu caderno. Outra coisa que eu preciso dizer também, não precisa copiar a pergunta, certo? Coloque o nome da apostila, o nome do assunto, número da questão, certo? E faça a resolução do exercício. Não precisa copiar a pergunta, certo? Isso aí foi na minha geração, que a gente não tinha livro. Mas agora vocês têm livro. Embora vocês não tenham hoje esse livro, certo? Mas não precisa. Se você tem a apostila, né? Então não precisa você estar copiando a pergunta. É só você colocar a referência certinho e salvar o PDF em um lugar que você possa encontrar. Você não vai acreditar, você que está aqui assistindo isso. Mas eu estou respondendo isso porque o pessoal vem perguntar no privado, certo? Então, primeiro, não manda para o professor. Você vai esperar a segunda aula da semana, onde eu vou corrigir e você vai comparar com o que você fez, certo? Então, gente, a turma aqui do Meet, eu vou encerrar a aula, vou dar um tchauzinho aqui para a turma. Tchau, turma do YouTube. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e eu não precisa não compartilhar, eu tenho vergonha. Não precisa compartilhar não, mas ó, se inscreva, ative o sininho e curta se você achar que foi legal, certo? Quem sabe aí chegando a partir de 1000 inscritos, o professor não começa a receber mais um dinheirinho para compensar, né? O que esse povo fica tirando da gente, viu, gente? Então, turma do YouTube, tchau.